Bom dia a todos, estamos iniciando o nosso seminário do GEAOSP de 2022. E a gente está aqui começando com a mesa com o tema de acessibilidade, em que primeiro a gente vai ter o trabalho de Caroline Xavier e Maria Carolina Dias. Elas são estudantes da iniciação científica do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, da graduação, e vão apresentar o seu trabalho intitulado Arquitetura Hospitalar em Salvador, Levantamentos Bibliográficos e Cadastrais. Podem iniciar aí, vocês estão com as palavras, meninas. Bom dia, gente. Todo mundo me escuta bem? Sim, pode estamos escutando. Minha internet está um pouco instável, mas espero conseguir apresentar direitinho. Vou compartilhar aqui a tela para todo mundo. Vocês me dão um ok quando... Já apareceu, sim, o PDF está aqui. Bom dia, meu nome é Caroline Xavier, sou bolsista de iniciação científica, com a orientação do professor doutor Antônio Pedro Carvalho, através do PIBIC, né? Vou apresentar um pouco agora como foi o processo nesse um ano de desenvolvimento da pesquisa. Bom, o tema da pesquisa é História da Arquitetura Hospitalar em Salvador, com recorte em normas hospitalares, e basicamente podemos dividir o processo em 3 etapas, que inicialmente foi a consolidação da base teórica, depois uma contribuição em pesquisa em conjunto com a doutoranda Luciane Fialho, e em essa terceira etapa, a manutenção do site, sendo que tanto a segunda etapa quanto a terceira, em alguns momentos, foram realizadas simultaneamente. Bom, inicialmente, né, a consolidação da base teórica consistiu em elaborar e organizar referências de artigos que constavam no Drive, revisando e organizando para ver se estava de acordo com a norma. Após, eu fiz uma seleção e a separação de artigos que constavam em revistas como a da BDH e em anais também, para facilitar o acesso ao Drive e possibilitar que quem acessasse tivesse uma consulta mais eficaz. Fiz também a pesquisa de normas relacionadas a edifícios de saúde, tanto no site do Ministério da Saúde, quanto no site da Anvisa, e após fazer a pesquisa dessas normas, eu fiz a produção de fichamento delas, para que fosse acessado de forma mais objetiva sobre o que estava se tratando. Bom, a contribuição em pesquisa foi inicialmente elaborada a produção de mapas através do programa QGIS, onde foi situado em Salvador os hospitais do século XX. Após fazer essa produção desses mapas, foi feita também a produção de plantas zoneadas de alguns desses hospitais, onde foi diferenciado por cores e setores o que era cada área de cada hospital. E, por fim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com jornais do século XX também, ainda está em processo, né, mas as reportagens relacionadas a hospitais do século XX. E, por fim, a manutenção do site, onde foi proposta uma mudança na aparência e algumas outras melhorias propostas que foram separar as referências por temas, incluir as publicações do grupo no site e fazer a divulgação dos eventos relacionados. Acho que eu fui um pouco rápida, mas eu tentei ser um pouco mais objetiva para não levar muito tempo. E é isso. Queria agradecer ao professor Antônio Pedro e à Luciane pela contribuição na pesquisa. É isso. Muito obrigada, Caroline. Como você ainda tem um tempinho, se você quiser falar alguma coisa mais, tá? Fique tranquilo. Eu posso voltar um
um pouco mais na... É porque eu tentei andar rápido para não ficar, mas eu posso Não, voltar um pouquinho. tá tudo bem. Foram 7 minutos, tá dentro do tempo. Você tem mais Ah, certo.3 minutinhos se você quiser falar alguma coisa só para fazer um fechamento, ou porque a pesquisa é interessante, né? A Ah, gente sim, fica não. curioso. Eu gostaria de falar que eu realmente era uma área que eu tinha interesse de participar na faculdade, né? E ter esse processo. Acredito que Antônio Pedro soube guiar muito bem desde o processo de iniciar, construindo isso da base teórica já no início, para que fosse algo que ficasse consolidado. E ter esse processo junto com o Luciane também para ter uma experiência em campo, tanto de acredito que era algo que eu queria ter experiência e saio muito satisfeita de ter vivido tudo isso, porque é, Travou. Estamos travadas? Não, eu estou lhe ouvindo bem. Passa para a Carolina. É, eu acho que ela travou, né? Não. Então, Maria Carolina está pronta para começar? Tô sim, bom dia a todos. Vou Dia. compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu apresentação. Deixa eu ver se eu consigo apresentar ela toda. Vocês sabem o atalho? Qual é? Ô, gente, desculpa, minha Aqui a internet apresentação, oscilou pronto. aqui e caiu. Vocês Tudo estão bem, conseguindo Carol? ver? Sim, agora já está em modo de tela cheia. Pronto. Bom dia a todos. Eu sou bolsista pela FAPESB, do programa da DUPIBIC, do ciclo de 2021, 2022, né? E também o professor orientador, o professor Antônio Pedro. A pesquisa, o tema é a História da Arquitetura Hospitalar em Salvador, tendo o recorte o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, Arquitetura Hospitalar Modernista em Salvador. E todo o processo, desde o início até o momento, foi a pesquisa e leitura de artigos científicos. Depois eu fiz a elaboração de alguns fichamentos desses artigos. Também fiz a atualização do acervo digital, né, do GEAOSP, e depois parti para a elaboração de um artigo. Bom, a princípio, eu acho que isso aqui está atrapalhando. Aqui, pronto. A princípio, né, foi feita a pesquisa bibliográfica, né, então eu utilizei alguns sites, algumas plataformas para poder fazer a pesquisa, como Google Acadêmico, o Periódico CAPES, a Cielo. As palavras-chave utilizadas foram arquitetura hospitalar, arquitetura saúde, hospital architecture, que é em inglês, e hospital design. Ao todo, foram encontrados 129 artigos científicos, né? Eu fiz uma catalogação também no Drive desses artigos, tanto em português, em inglês e espanhol. Aí depois, fiz também a atualização, fiz uma revisão também das referências, se estava tudo de acordo com a NBR, fiz a atualização do site, a última atualização feita foi nessa data aí, do dia 18 de março. E os fichamentos também foram colocados no Drive. Foi feito também os fichamentos colocados no Drive. E foi separado por temas, né? Meio ambiente e saúde, história da arquitetura, arquitetura hospitalar e acessibilidade. Então, aqui, alguns exemplos de fichamentos que foram feitos, né? Que eu fiz fichamento tanto falando de materiais que podem ser utilizados, né, na arquitetura hospitalar, como esse aí de Camila. Também fiz fichamentos falando a respeito do desenvolvimento da arquitetura desde do início, né, na Europa, desde o início até chegar nos dias atuais. Fichamentos também relacionados à pandemia, né, como esse de Gabriel. E também artigos que foram encontrados e foi feito fechamento de catalogação de projetos arquitetônicos, né? Essa Patrícia, ela é da área de enfermagem, mas também contribui muito com a área de arquitetura hospitalar.
Bom, aí depois passei para a elaboração do artigo, né? Que o artigo a respeito do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, ele tem como objetivo fazer uma análise comparativa das plantas baixas, né? As mais antigas que a gente tem conhecimento são do ano de 1973 e as mais recentes, de 2022. E fazer uma descrição física mesmo do hospital, como é que está ele nos dias atuais e qual a importância dele para a cidade de Salvador e o estado da Bahia. Então, assim, inicialmente eu fiz uma abordagem teórica, né, falando do histórico da arquitetura hospitalar mundial, vindo para o Brasil, falando um pouco também da arquitetura moderna, e depois eu passei para a descrição, né, do hospital, quando ele foi fundado, quando ele foi inaugurado, né, quantos pavimentos tinham, o número de leitos, tudo mais. Aí depois eu passei para uma descrição, tipo, como se eu fosse uma pessoa chegando no hospital e descrevendo esse hospital, né? Aí falei no bairro, a importância dele para as pessoas que, apesar de ser um hospital universitário que não tem emergência, ele é muito importante, né? Porque ele atrai pessoas do estado todo para poder se tratarem aqui em Salvador. Aqui é uma planta, né, uma planta baixa do térreo do hospital, do térreo não, do primeiro pavimento do hospital, para vocês terem uma noção, que a implantação dele foi em H, né, isso possibilitou que o hospital tivesse 4 alas, e essa parte central, no meio, é onde as pessoas entram, né, onde as pessoas têm acesso ao hospital. E também na parte do fundo tem esse anfiteatro, que tem essa curvatura, assim, dando uma certa beleza, assim, ao hospital, né? De forma geral, assim, a forma dele. Aí, depois, eu fiz um quadro comparativo, andar por andar, das plantas de 1973 e de 2022, e comparando uma com a outra, o que tem, o que não, o que tinha e o que tem agora, né? Então, podemos perceber que muitas coisas foram mudadas com o passar dos anos e muitas funcionalidades, muitas funcionalidades foram acrescentadas ao hospital. Também eu peguei planta por planta e fiz essa análise comparativa, né, das plantas antigas com as atuais. E, assim, essas plantas que eu coloquei agora é só para poder ter uma noção. Essa é a planta baixa do térreo, para vocês terem uma noção do quanto o hospital ele se expandiu, né? Como ele era mais fino nas laterais e na parte direita, como ele ganhou bastante programa, bastante funcionalidade, né? Bastante locais, porque foi exigido, com o tempo foi exigido esses incrementos, né? Vamos dizer assim. Aí aqui também foi um acréscimo, né, do hospital, esse mezanino que fica entre o térreo e o primeiro pavimento, que nas plantas antigas esse espaço ele não tinha, e foi um acréscimo que teve nas atualizações mais recentes, e que eu achei interessante porque toda a parte administrativa ele foi para esse mezanino, né? Deixando os outros térreos mais para uso de pesquisa, uso da saúde mesmo. E também no quinto pavimento, né, só que tinha somente a parte central, né, da edificação, e podemos ver que na parte esquerda também já se desenvolveu, porque outras áreas precisaram ser adicionadas no hospital. Bom, e um pouco das referências bibliográficas que eu utilizei, né? Muita coisa utilizada dos professores, Nivaldo, da própria faculdade, Ana Carolina, do próprio professor Antônio Pedro, e também de Miquelana, que é importante para a história da arquitetura hospitalar. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Carolina.